Começamos. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Regina Celi de Tare, Aleluia. Aleluia. Rex Domini Vere, Aleluia. Aleluia. Resurrexit, Sicut Dixit, Aleluia. Aleluia. Ora pro nobis Deo, Aleluia. Aleluia. Gaudete Letare Virgo Maria, Aleluia. Aleluia. Qua Resurrexit Domini Vere, Aleluia. Aleluia. Oremos, ó Deus que igreja ligado ao mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Concedei pela intercessão da Bela Intercessão da Virgem Maria, que alcemos a glória e a ressurreição eterna. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Padre, do Filho e do Espírito Santo, segura de princípio, nunca e sempre. Nunca et sempre, secula seculorum. Amém. Glória ao Padre, do Filho e do Espírito Santo, segura Sicut erat in principio, et nunc et sempre, et in secula seculorum. Amém. Glória ao Padre, do Filho e do Espírito Santo, segura de Sicut princípio. erat in principio, et nunc et sempre, et in secula seculorum. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mais uma vez, salve Maria, Manuel, estamos juntos. Vamos dar Salve Maria, sim. sequência de relatar os personagens, os grupos que prepararam a Revolução Francesa, as causas próximas da Revolução Francesa. Então, sem mais delongas, fazemos a leitura. Capítulo 14, a franco-maçonaria no século XVIII, o quartos jacobinos. Os progressos da seita bávara, que deveria dar impulso definitivo para a Revolução, datam da conversão de Wilhelmsbeth. Após os trabalhos históricos destes últimos anos, diz Monsenhor Felipeu, não é mais permitido ignorar. Deixa eu só entender isso. Não é mais permitido, desculpa, estava aqui atendendo, o telefone estava a tocar. Não é mais permitido ignorar a perfeita identidade das fórmulas de 1789, com esse telefone. 69, com os planos elaborados pela seita dos iluministas, dos quais o Schott e Nietzsche eram promotores, e muito particularmente dos Congressos Gerais das Lojas Maçônicas reunidos em Wittenberg em 1900 e Wilhelmsbad em 1781. Não poderia esquecer, demais, com que solicitude ocorreram a Paris para tomar parte das mais ativas em todos os acontecimentos. O suíço Pascher, o inglês Paine, o prússio Klutz, o espanhol Guzman, árabe de Nation and Bray, o americano Fournier, o austríaco Prey, os belga Proli e os Dubuisson, um príncipe desse, polonês, italianos, batavos e transfugas de todos os países cujo serviço a Revolução aceitou, tornando-os ricos. Os deputados, após terem recebido o batismo do iluminismo, retornaram a seus países e trabalharam por toda a parte. A franco-maçonaria, no sentido que lhe foi indicado, na Áustria, na França, na Itália, na Bélgica, na Holanda, na Inglaterra, na Polônia. O contágio é tão rápido que logo o universo estará cheio de iluministas. Seu centro é doravante Frankfurt, pelo menos no que diz respeito à organização da ação revolucionária. Veremos o que aí foi resolvido contra a dinastia capetígia, cume da ordem social europeia. Nietzsche estabeleceu nessa cidade sua sede. Dali ele estende suas conspirações do Oriente ao Ocidente
e do norte ao sul. Ele faz iniciações nos seus mistérios e recruta essa multidão de cabeças e de braços dos quais aceita ter necessidade para a revolução que cogita. A propósito da França, diz Borwell, a seita tem desígnios mais profundos. Segundo o plano de Wishart e de Nietzsche, os franceses deveriam ser os primeiros a agir, mas os últimos a serem instruídos. Contava-se com o temperamento dele. Estávamos certos de que sua energia esperaria apenas para revelar-se, que chegasse a hora em que a Europa inteira estivesse em revolução, para então abaterem os altares e os tronos do seu país. No entanto, já se encontravam aí alguns adeptos desde 1782, aqueles dos deputados das lojas que tinham sido demitidos ao segredo. Por ocasião da Assembleia de Willenburg, os dois mais conhecidos e que deveriam ter a mais funesta ação eram Dretsch, prefeito de Strasbourg, e Mirabeau, este encarregado de uma missão na Prússia pelos ministros de Luís XVI, ligou-se estreitamente a Wishart e se fez iniciar em Brunswick, na seita dos iluministas. Apesar de já pertencer há muito tempo a outras sociedades secretas. De retorno à França, ele iluminou Talleyrand e outros colegas da loja, os amigos reunidos. Ele também introduziu os novos mistérios da loja chamada Philalethes. Os chefes da conspiração culpavam-se então principalmente da Alemanha. Mirabeau afirmou-lhes que na França o terreno estava admiravelmente preparado por Voltaire e pelos enciclopedistas e que eles podiam pôr-se à obra com toda a segurança. Deram então essa missão a Bode, conselheiro íntimo de Wilhelm, que eles apelidavam de Aurélio, e a esse outro discípulo de Nietzsche, chamado Bayard, na seita cujo verdadeiro nome era Barão de Busch, e que era um hanoveriano ao serviço da Holanda. As circunstâncias, com efeito, não podiam ser mais favoráveis à sua propaganda. Como diz Borel, os discípulos de Voltaire e de Jean-Jacques tinham preparado nas lojas o reino dessa igualdade e dessa liberdade, cujos últimos mistérios transformavam-se, segundo o que se conhece de Wishart, naqueles da impiedade e da mais absoluta anarquia. A igualdade e a liberdade, dizia ele, são os direitos essenciais que o homem, na sua perfeição originária e primitiva, recebe da natureza. A primeira agressão a essa igualdade foi desferida pela propriedade. A primeira agressão à liberdade foi desferida pelas sociedades políticas e pelos governos. Os únicos sustentáculos da propriedade e dos governos são as leis religiosas e civis. Assim, para estabelecer o homem nos seus direitos primitivos de igualdade e de liberdade, é preciso começar pela destruição de toda a religião, de toda a sociedade civil e acabar pela abolição de toda a propriedade. Nesses mesmos discursos, Wishart traçava aos iniciados esta linha de conduta para chegarem à liquidação da propriedade, da sociedade civil e da religião, objetivo de uma instituição, de sua instituição. A grande arte de tornar infalível uma revolução qualquer é a de esclarecer os povos. Esclarecê-lo é, insensivelmente, conduzir a opinião pública para os desejos das mudanças que constituem o objeto da revolução meditada. Quando o objeto desse desejo não puder aflorar sem expor aquilo que o concebeu à vingança pública, é nas intimidades das sociedades secretas que é preciso saber propagar a opinião. Quando o objeto desse desejo é uma revolução universal, todos os membros dessas sociedades que tendem ao mesmo objetivo
apoiando-se uns aos outros, devem procurar dominar invisivelmente e sem aparência de meios violentos, não somente a parte mais eminente ou a mais distinta de um só povo, mas os homens de toda condição, de toda nação, de toda religião, soprar por toda a parte um mesmo espírito, no maior silêncio e com toda a atividade possível, dirigir todos os homens dispersos pela superfície da terra em direção ao mesmo objetivo. Eis aí sobre o que se estabelece o domínio das sociedades secretas, aquilo a que deve levar o império do iluminismo. O império cuja força, uma vez estabelecida pela união e pela multidão dos adeptos, suceda ao império invisível. Atai as mãos de todos os que resistem, subjugai e sufocai a maldade no seu embrião, isto é, tudo que resta de homens que não puderdes convencer. Assim, instruídos pelos delegados do iluminismo, as lojas, pelo menos as lojas de retaguarda, puseram-se à obra e começaram a pôr-se a organizar mais fortemente. Um relatório lido na sessão plenária das respeitáveis lojas Paz e União e a Livre Consciência, no Oriente de Nantes, numa segunda-feira, 23 de abril de 1883. Foi impresso com brochura sob o título The Rôle de la Femme da Franc-Maçonnerie, ou 18, né? Se só, ou só foi isso. Acho que é isso, mano. Você depois corrija. Na página 8, lemos que a fundação em 1770. 18e, Diga? 18e Ah, século, ok. século XVIII. Século XVIII. Na página 8, lemos que a fundação em 1772 do Grande Oriente da França, que significou uma concentração das tropas maçônicas francesas, até então dispersa, deu uma força considerável à franco-maçonaria. Ele obteve todo o seu desenvolvimento, continua o relatório, se bem que em 1789 ela contasse menos de 700 lojas na França e nas suas colônias, sem contar um grande número de capítulos e de areopagos. Foi de 1772 a 1789 que ela elaborou a grande revolução que deveria mudar a face do mundo. Foi então que os franco-maçons vulgarizaram as ideias de que tinham embebido nas lojas, que homens saíram dessas lojas em que fervilhava o pensamento humano. Sayer, os dois, Lamet e Lafayette, Bayle, Brissot, Camille Desmoulins, Condorcet, Danton, Herbert, Robespierre e tantos outros, a relator da página 8, o Grande Oriente foi desde então o que é hoje o grande parlamento maçônico de todas as lojas do Oriente, que para ele enviam seus adeptos. O catálogo da sua correspondência no ano de 1787 mostra-nos não menos de 282 cidades que tinham algumas das lojas regulares sob a sua direção. Somente em Paris contavam-se desde então 81. Havia 16 em Lyon, 7 em Bordeaux, 5 em Nantes, 6 em Marseille, 10 em Montpellier, 10 em Toulouse e quase todas as cidades um número proporcionado à população. As lojas da Savoia, Suíça, Bélgica, Prússia, Rússia e Espanha recebiam do mesmo centro as instruções necessárias à sua cooperação. Nesse mesmo ano de 1787, contava-se, diz Deschamps, segundo as fontes históricas fidedignas, 703 lojas na França, 627 na Alemanha, 525 na Inglaterra,
284 na Escócia, 227 na Irlanda, 192 na Dinamarca, 79 na Holanda, 72 na Suíça, 69 na Suécia, 145 na Rússia, 9 na Turquia, 85 na América do Norte, 120 nas processões de além-mar dos Estados Europeus. A palavra de Louis Blanc é por demais verdadeira. Na véspera da Revolução Francesa, a franco-maçonaria parecia ter adquirido um desenvolvimento imenso, espalhada por toda a Europa. Ela apresentava em toda parte a imagem de uma sociedade fundada sobre princípios contrários aos da sociedade civil. Sobre o Grande Oriente, da loja dos amigos reunidos, estava encarregada da correspondência estrangeira. Seu venerável era Savalet Delange, encarregado da guarda do Tesouro Real, honrado, por conseguinte, com toda a confiança do soberano, o que não o impedia de ser o homem de todas as lojas, de todos os mistérios e de todas as conspirações. Ele tinha feito a sua loja o lugar de prazeres e aristocracia. Enquanto os acertos e bailes aí retinham os e as e que a alta linguagem, ele se retirava para um santuário no qual só se era admitido depois de jurar ódio a todo o culto e todo culto ao todo rei. Ali estavam arquivados da correspondência secreta. Ali se realizavam os conselhos misteriosos. Fechamos aqui. Então, essas são as 3 páginas que normalmente fizemos. Olha, aqui foi totalmente uma enxurrada de informações, de dados, de declarações, de uma só vez. Até nomes que no estudo da Revolução Francesa se é muito falado, acabamos de encontrar aqui nomes como Robespierre. Robespierre fez muitos problemas, somente na violência contra os católicos, porque da realeza, muitos deles já depois tinham se convertido, tinham mesmo apostatado, tinham aderido, a nobreza tinha aderido muitos deles já à Revolução. Então, a igreja teve lá os que conjuraram, depois teve os refratados, né, que não aceitaram, que eram perseguidos. Esse aqui é um passando na glutina. E pronto, nesse ponto sobre isso. Então, aqui estamos sobre os jacobinos. Mano, algum realce? Sim, se for, vamos ter um ponto interessante na página, na segunda página, né? Nesse capítulo, bem na segunda, é onde começa a falar a igualdade e a liberdade, né? Se subires um pouco, essa primeira página, não, a segunda. Ok, no terceiro parágrafo, né? Está a igualdade e a liberdade, dizia ele, são os direitos essenciais que o homem, na sua perfeição originária e primitiva, recebe da natureza. Até ali notamos que realmente eles são naturalistas. Pronto, eles não mencionam esse. Bom, o homem realmente tem direito à igualdade e liberdade. Esses são direitos, mas são direitos que Deus conferiu. Nos mandamentos você pode facilmente discernir esses dois direitos. Quando diz tratar o outro como a ti mesmo, não é? Já é igualdade. E a liberdade também vem vem nos mandamentos. No entanto, eles voltam esses valores, esses direitos, voltam para a natureza, para o paganismo. Eles recebem da natureza.
e que perderam a igualdade com a existência da propriedade privada, né? Mas isso também é mentira, porque Deus prevendo tudo isso, sabendo que de antemão uns esforçam-se mais do que os outros, pelo mandamento proibiu a cobiça, não cobiçarás os bens do próximo. Também porque a propriedade privada ajuda com que os homens cuidem daquilo que eles possuem e possam livremente dispor em benefício do próximo. Mas esses homens, quando dizem que tem que acabar com a propriedade privada, vão contra o mandamento de Deus. Logo, são homens cobiçosos, são homens que queriam os tronos, queriam o que não é deles por direito, como aconteceu com os anjos caídos. E nós sabemos que há uma hierarquia, a hierarquia divina, a hierarquia no céu e na terra, aos anjos, aos arcanjos, aos querubins, serafins, tronos, potestades e por aí em diante. Então, essa igualdade é mais um gozo do que, do que na prática sermos todos iguais, porque nós diferimos tanto em espécies como outras propriedades, não só em espécies, mas como também em natureza, gênero, somos diferentes. A igualdade, se calhar, é no acesso, na disponibilidade, que todos gozamos do Altíssimo, e não só dos bens que Ele criou para nós, não igualdade em termos que acabei de citar. Podemos até ser do mesmo gênero, do mesmo sexo, mas não somos iguais. Cada alma é uma alma, cada homem é um homem. Então, quando eles vêm com essas teorias, logo a princípio não é funcional. E no mesmo discurso, assim, o discurso de Wei Shamt, esse maluco, por assim dizer, ele vai contra a sociedade civil, contra a religião, não é? Contra as sociedades políticas e governo. Mas eles esquecem-se de uma coisa: eles próprios criaram uma sociedade secreta. Eles próprios se contradizem, criaram uma sociedade secreta que queria reger o mundo. Logo, né, estão a violar o seu próprio princípio, porque eles também criaram algo que eles acham que deve ser o dono do destino da humanidade, a partir das revoluções e tudo mais, que eles queriam era impor o seu poder aos outros. E vamos acabar também um pouco de perceber nas ideias dos naturalistas, um certo comunismo. Isso de dizer que tudo é de todos, não há governo, não há igreja, não há nada disso. É comunismo. E o comunismo também sabemos que o inimigo, mas todos eles, a princípio, o inimigo primordial, o inimigo que eles escolhem é a igreja, automaticamente escolhem como inimigo dele. Mais do que isso, essas três páginas que acabamos de ler mostra que a maçonaria está espalhada até, não é, nas nações controladas, nas nações controladas pelos países europeus além mar. Logo, a maçonaria também tem representações na África do Sul, em Angola, na Argélia, patati patatá, em todo ponto do mundo. Isto demonstra que realmente estamos diante da Igreja de Cristo, porque não teria como sobreviver. Não teria como sobreviver se fosse obra do homem, porque eles conseguem derrubar governos, conseguem matar reis, conseguem fazer tudo. Mas jamais conseguirão destruir a Santa Igreja. Eu paro por aqui e também deixo espaço para continuar. Bem, é isso, né? Bem analisado, né? É bom sempre contextualizar todas essas realidades e levado no contexto da igreja, como bem faz o livro. Normalmente, quando se faz a história, as pessoas só gostam de reduzir a história no contexto econômico e político, esquecem no contexto religioso.
Normalmente, e isso é uma grande falta, porque, querendo ou não, o ser humano é muito influenciado nas suas ações, primariamente, muito elevada, em suma, no contexto religioso, né? Ele sempre crê em alguma coisa. É na crença das coisas que vem depois das ações. Assim nós vemos na Índia, da forma que ele se comporta, por mais que tenha a sua economia, mas o que lhe torna eles que são é a própria identidade da sua religião. Assim também os muçulmanos e nós católicos também temos essa. O que aconteceu com esse pessoal é que eu já disse, amo, eles vêm já com um sofisma que, no princípio, ele vem com preposição afirmativa, sem nenhuma prova, que no início era tudo igual, tá, né? A natureza já nos dá toda igualdade em tudo. Que os políticos e outras coisas mais que começaram a mudar. Esse é o pensamento dos jacobinos, porque os jacobinos normalmente eram pessoas das zonas rurais e pobres que com tinham muita ligação no contexto político, já com alguns conhecimentos políticos também. E se, como posso dizer, e se intervinha muito. Porque na França havia, chamava-se quem? Reunião, né? Reunião dos povos. Reunião dos povos, parece que havia uma hierarquia de reuniões dos povos, onde participava todos Uhum. que os representantes de todos os status, né? Os Exato. camponeses, os burgueses, na sua hierarquia, não? E depois que estavam sobre a situação do povo, né? E a situação da realidade do povo. Então, os jacobinos tinham essa mentalidade extremista, né? Tinham um ódio também da nobreza, mas que a nobreza também cometeu muitas falhas que lhes levaram a ter esse espírito. A maçonaria recolheu todo esse tipo de pessoa, né? Recolheu todo esse tipo de pessoa. Ainda disse aí acima que muitos desses que entraram na maçonaria, eles enriqueceu. Isto não ficar rico, né? Mesmo, né? Para nós vemos. Enquanto os pagãos não aparecem muito, eles. Isso que acontece hoje, né? Vemos vir com nomes bem grandes, são bilionários, aparecem tanto. Os pais grandes dos pais grandes não aparecem muito. Para não ficar sabendo dele. Tem que ser de relatórios assim que acontecem, não. Nesses relatórios que apresentaram. É que se viu de história para vir nos contar quem são essas pessoas. Daí que dizem que dois grandes proeminentes da Revolução, e da maçonaria e não só, tá, é o quê? O Will Shout e Knight. Do Knight até não falamos tanto, mas do Will Uhum. Shout falamos na semana passada, né? Na aula, okay, na leitura passada, certo? Vejamos que Borel, né, o nosso escritor primário, que Monsenhor de la Silva vai consumir todas as suas, todo o seu material. Ele apresenta, né, os discípulos, né, os discípulos já da propaganda. Voltaire, o Jean-Jacques, aquele Jean-Jacques é aquele que Jean-Jacques Rousseau, tá? É mesmo. Yeah, eu acho que é o Jean-Jacques Rousseau. E os dois tinham atrito, porque Jean-Jacques Rousseau era de espírito jacobino. Não sei se não tenho uma certeza se era jacobino ele, não sei, mas pronto. Ele odiava a nobreza, enquanto esse aqui gostava dos pobres, não gostava dos pobres, Voltaire. Então, mas os dois se juntaram porque por objetivos comuns da revolução. Revolução vem, as ideias vêm do pai grande lá em cima, da maçonaria. O que também me chamou muita atenção é que tratou-se que, além das lojas que estavam na Europa, as colônias também tinham, assim tipo, né, Angola é a colônia de Portugal, também apanhavam. Mas, graças a Deus, não falaram de países assim como Portugal e a Espanha, talvez porque seja um país era muito católico, né? Não sei dizer o respeito, mas vejamos esses países depois mesmo. É que foi anotado, é que se tornaram muito, mas muito esquerdistas. Hoje defendem muito o que é o padrão, né? Do globalismo, né? A Uhum. Inglaterra, a França, né? Yeah. Vejamos, na Europa, esses aqui, pá, por guardarem muito o protestantismo, o pensamento deles, e os pensamentos da Revolução, favoreceu tanto o protestantismo e a Revolução Russa, né? A Revolução Vermelha, o comunismo. Então, as ideias, aqui não está Uhum. falando do comunismo, mas as ideias que eles já estavam a defender já são ideias mesmo comunistas.
igualdade, fraternidade e tudo mais. E a princípio de tudo diz que quem reserva todos esses princípios, que há uma estratificação, uma hierarquia das coisas, é a nobreza e a religião. Então é necessário destruir esses dois. Eles confessaram. Então, querendo ou não, sempre que existia a igreja católica e espírito de nobreza, eles vão bater forte. Vão bater forte. Daí forçaram a igreja até tirar, fazer com que a igreja seja democrática, né? Com concílio. Forçando a igreja a ser democrática. Isso foi batimento ao longo do tempo. Depois da Revolução continuaram a bater, ainda estão a bater. E se nós vermos a nobreza de hoje, elas normalmente as nobrezas não governam, né? Eles simplesmente, ok, só reinam, mas não governam. Até meus estranho falar reinar sem governar, porque normalmente quem reina tem que governar, né? Mas pronto. Então nós vemos assim, tem primeiro-ministro da Inglaterra, primeiro-ministro, tem ministro no outros países, né? Que tem a realeza. Tem, na Suécia tem realeza, na França tem no Mônaco, mas que manda é o brincalhão do Macron. Então, aí Sim, está. mas também entre aspas, né? Porque esses reis, mesmo esses reis, sobretudo a que eu tenho certeza, a monarquia inglesa, aquilo é o átrio não dos maçons, mas daqueles, tinha um nome, esqueci. Até porque um deles, um dos duques, é o atual chefe da maçonaria, né? Máximo. Bom, eles opõem também os governos aí, que é para controlarem sem parecer que estão a controlar. Mas são eles que ditam as regras. E o impossível, isto serve para que nós possamos, de facto, crer também no Evangelho. É impossível não haver hierarquia. Isso mesmo é impossível. É algo impossível na existência humana, é impossível. Por mínima que seja a organização, vai ter sempre um chefe. Por mínimo, mesmo em casa, tem um chefe de família, que é o pai. Depois, se o pai não tiver, vem a mãe, depois é que vem os filhos. Se formos na sociedade civil ou no governo, tem mesmo um presidente, vai ter os ministros. Se for numa empresa, tem o diretor-geral, o diretor adjunto. Até na creche, vai ter um aluno que é mais que. Então, a hierarquia pronto, é por ser divino, porque como há hierarquia no céu, há aqui na terra, e é impossível que os homens nos vendam, isso é para pessoas desatentas, nos vendam essas utopias, que são utopias, nos vendem essas utopias, como ainda fazem também alguns partidos políticos e tudo mais, né? Não vai existir, assim, estamos todos nós aqui em Angola, todos sentados, ninguém manda ninguém, cada um faz o que lhe apetece. Não vai, é impossível, vai ter sempre ou Nem mesmo no, com o tempo, com o como tempo convém que temos que comunismo, nos unir. nem na própria maçonaria tem igualdade, tem igualdade, é hierarquia Sim, mesmo grossa. estás a ver o engraçado deles, né? Mesmo na maçonaria tem grão-mestres, tem aqueles que não sabem todos os segredos, os iniciantes. Mesmo, mesmo no reino animal, Só nos vendem mesmo todo no sofisma, reino animal, eles só nos é vendem um sofisma, sofismo. para desatentos cooperarem com o quê? Com a Exatamente. missão deles. É contra a existência humana. Bem, mano, quanto à É natureza, né? possível. A existência humana não tem, não, nem toda a existência, mano. Porque se você for para o reino animal, um grupo de animais, assim, chimpanzé, lá também tem o líder. Ah, bem assim. Vai nos leões, tem lá o leão, a leoa vai caçar o leão, é o líder. Se aparece outro líder, só tem que lutar com ele. Então, isso é impossível de vir aqui com essa história, porque igualdade, fraternidade, é mentira. Porque eles mesmo próprio também lá tem o chefe dos maçons. E pronto, isso é só uma utopia para tentar, como disseste, destruir os tronos todos e eles reinarem, porque eles também querem poder, que é que eles tenham? Têm poder. Yeah. Quem está mandando na Inglaterra, O eu acho poder. que eu estava a falar do quê, né? Da família Rothschild. Exatamente. Não, tem um desses condes O aí. Mayer Depois vamos ouvir Shield, quem. todos os Shields aí que ficaram na Inglaterra, pá.
Yeah, os Também banqueiros assisti a que dizer. estavam a financiar o iluminismo. Yeah, Uhum. yeah, Eu então, esqueci o nome dele. O atual líder da o maçonaria. Arnaldo, esses já não aparecem muito. Ficam tipo na Não direita, aparece. dá a entender que a família dele já está no desuso. O quê? Ou não? Esqueci isso. Sim, e Depois, aparentemente esqueci. parece um vídeo morto do indivíduo. Estavam como controlar o mundo inteiro, a economia do mundo inteiro, eles metendo a gente a ficar. É que está aqui, está dizendo no relatório. Eles fizeram de seus Uhum. discípulos serem ricos Uhum. para representar, para trabalhar em condições. Ele te coloca em grande lugar de destaque. Tipo, ele não precisa, o trabalho dele, os trabalhos deles, que ele precisa nem de dinheiro, nem de terreno, nem nada. Eles precisam simplesmente de acabar com a religião, com o propósito dele é religioso. Tem Uhum. ponto, eles têm contato também com Satanás, eles têm invocações rígidas, eles recebem indícios de invocações demoníacas. Vamos falar lá embaixo, depois vamos falar de satanismo lá embaixo. É tipo no segundo tomo, né? Ah, príncipe Eduardo. Ah, O príncipe Eduardo, esse é da realeza inglesa, é o grão-mestre da grande loja unida da Inglaterra. Então você vê que como é que eles comandam o mundo. Porque essa grande loja, né, esse já franco-maçonaria, como vimos aqui nos capítulos anteriores, a influência partiu mesmo da Inglaterra para a França. sim. E a França Então são ficou esses mais camaradas aí. predominante porque encontrou bons discípulos com espírito e que Palavra, é palavra. yeah, encontrou com bom espírito e também tem já tem uma organização política bem acentuada entre os povos e É. E facilitou o ele, terreno. ele é o grão-mestre do Supremo Grande Capítulo de Maçons do Real Alto. Não sabemos o que é isso. Mas, portanto, esses indivíduos, hoje em dia já nos escondem. Quer Ah, não, dizer, a por quê? monarquia Porque foi já passa, o completamente povo já vê como invadida. normal. Já vê como Uhum. normal, você vai dizer agora para dar mão porque maçonaria é um problema. Se até é um tabu falar de maçonaria na igreja. O pessoal, Uhum. Ah, também temos da muita coisa. maçonaria, clérigo maçom, aí tem muitos clérigos maçons quase que não lhe falam nada. Muitos. Por acaso, uma vez cruzei com uma maçom no Ministério das Pescas. A camarada estava mesmo com um anel no dedo. Então, quando vi aquele anel, meu, quase que assustei. Tive que me concentrar. Olhei para a camarada. Era uma das consultoras da Ministra das Pescas, Ok? Vana. Bem maçônica, gajo. Olha, eu disse, "Epá, Sem saber que você já tem conhecimento é complicado, meu, é complicado. dos exercícios dele. O Iabo Sem rezar. saber, escapei de apertar. Tem cuidado, irmão, só te Por onde espera, escapei de espera. apertar. Ser pai de família ficar desempregado, Ah, irmão, te espera também. só que num episódio muito caricato, Já no vai meu caso, fechar, mas pode a minha continuar. falecida mãe foi para o Brasil. Uhum. Alô? Eu acho que fechou, mas continua a falar, estava a ouvir. Manda vir, meu irmão. Estava a dizer, a minha falecida mãe foi para o Brasil em tratamento da diabetes. Ele conheceu alguém, ficou muito amiga dela, uma senhora. Yeah. E depois dessa senhora veio para Angola ver a minha mãe. Nós aí a falar, nós estamos a falar de religião, falar do Brasil, não sei o que. Eu começo a falar da fraternidade, papai, começo já a sacular toda da maçonaria. Que a maçonaria fez, a maçonaria desfez, a maçonaria. Essa é tua língua, sem conhecer. Você um dia vai sacar da família. Ah, essa coisa toda fica vermelha, mano.
tu bateu na mesa. Você vê, ele manda no mundo, você quem vai falar? Eu não te admito você falar assim. E foi uma som. Eu sabia isso, eu sabia isso. Porque depois me percebi que afinal o Brasil está infestado de maçom. Não é de hoje. Não é de hoje. Está mal aquilo. Está mal. Brasil, eu vi no ninguém me contou. Brasil, eu vi. Eu vi muitos monumentos maçons com nomes maçons. Eu vi quando eu viajei no Brasil. Vi no Rio de Janeiro, vi no São Paulo. Mas onde que eu vi? No